Após um primeiro tempo com algumas deficiências ou várias deficiências, majoritariamente na parte ofensiva, quando o seu time, depois de alguns avisos, depois de algumas cobranças, esse time volta em outra rotação no segundo tempo, porque parece que esse treinador ele tem o comando, ele tem o pulso, ele tem o respeito dos jogadores a ponto do elenco do time em campo saber que pode fazer mais. E me parece que foi essa a sensação do Itamar Schulli nesse jogo de hoje do Santa Cruz. O Santa, no segundo tempo de hoje contra o Afogados, ele fez o melhor tempo de jogo do Santa até aqui em toda a temporada. E eu posso enumerar aqui os tempos de jogo que vi do Santa que me agradaram, vamos colocar dessa forma. Gostei muito do primeiro tempo do Santa no primeiro jogo do ano, contra o Altos em Teresina, onde o Santa abriu 2-0. O segundo tempo foi um horror, foi quando o Altos conseguiu empatar e ganhar nos pênaltis, eliminando o Santa da Copa do Nordeste. Gostei muito do primeiro tempo do Santa Cruz contra o Sport, no Clássico das Multidões, onde o Santa fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo o Sport, naquele erro do Luiz Felipe, conseguiu vencer o jogo. Gostei do segundo tempo do Santa contra o Retrô, no 0-0 da quinta-feira passada, mas nenhum desses tempos de jogo que eu acabei de citar se iguala ao que o Santa fez hoje contra o Afogados. Se o Santa teve um primeiro tempo pobre, em ideias, em talento, em conexões ofensivas, o segundo tempo o Santa teve tudo isso. Teve assertividade. Se o Santa criou 6 grandes chances de gol, o Santa fez 4. Ou seja, o aproveitamento lá em cima. Com toda certeza, o aproveitamento do Santa em chances criadas e convertidas em gol, ela ultrapassou os 50%. Isso é muito interessante. Isso é muito positivo. Um time que não perde costumeiramente muitos gols. É algo interessante você criar bastante. O mais difícil no futebol é você criar, é claro. Você converter uma boa margem, uma boa porcentagem no que você cria, é claro que isso vai ser muito positivo. Agora não é algo que acontece o tempo todo, não é algo rotineiro, é algo mais raro você ter um aproveitamento de mais de 50% das chances criadas. Nem o Manchester City no campeonato inglês consegue fazer isso, ter mais de 50% de aproveitamento. É do dia. Tem dia que a sorte vai bater na sua porta, o seu jogador que tem mais qualidade vai acertar o pé, o jogador que tem menos qualidade na cara do gol geralmente vai errar mais a finalização. Tem todo um contexto, uma complexidade para você encerrar, ter o acabamento de uma jogada construída. E hoje o Santa teve um acabamento para lá de positivo nas jogadas construídas no segundo tempo. Mas voltando ao primeiro, eu estava esperando até a metade do primeiro tempo para aqui comentar com o Marcelo Araújo, com o Haldner, com o Boris e com o ouvinte, você que está ligado conosco aqui nesse resumo final. Eu estava aguardando a metade do primeiro tempo para me convencer, coisa que já estava muito perto, né? Faltavam 2 minutos para os 22 minutos e meio, para me convencer de que o Santa, de fato, estava sofrendo muito com a ausência do Matheus Melo. E o Matheus Melo, claro que é um dos principais jogadores, se não o principal jogador desse campeonato pernambucano até aqui. E, com toda certeza, é o principal jogador do Santa. E olha que ele tem bons rivais no próprio time do Santa Cruz, atletas que são companheiros dele, rivais que eu falo, no bom sentido, de protagonismo. O Santa tem um Thiaguinho roubando a cena nesse campeonato pernambucano, jogando muito. Quanto o Thiaguinho não participou de maneira direta de gols do Santa nessa temporada? O Boris acabou de falar. Thiaguinho aí tem 3 gols, brigando por artilharia. Assistências nesse campeonato pernambucano também tem suas 3 assistências. Hoje chegou ao 5º gol na temporada, o Thiaguinho. Então, perdão, o Thiaguinho não, a 4ª ou 5ª assistência na temporada. O Thiaguinho não marcou hoje, mas fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Então, o Thiaguinho, Matheus Melo, João Diogo, em determinados momentos, eles estão assumindo esse protagonismo do Santa Cruz e o Santa vai conseguindo distribuir um pouco mais, né? Esse protagonismo para não ficar dependente apenas de um atleta, como parecia ser no início desse campeonato pernambucano, com a ótima atuação inicial do Matheus Melo. E sem o Matheus Melo hoje, no primeiro tempo, faltou criatividade ao Santa Cruz, mais por característica do seu substituto do que por omissão. O João Pedro.
João Pedro é um jogador, como eu falei no intervalo, é um jogador mais do passe, um jogador que recebe e não demora muito com a posse de bola, com a bola sob seu poder, sob seu domínio. O Matheus Melo não, ele prefere estar com a bola. O Matheus Melo se sente mais confortável arrancando com a bola, na força física e na velocidade, no drible, no contra um. E o João Pedro não, é mais um jogador do coletivo do que propriamente individual, se formos comparar o João Pedro com o Matheus Melo. Características de cada um. E eu citei, como o Santa tem dois volantes que tem por característica, mais o passe longo, mais receber e trocar passes, tocar logo a bola, que é o caso do Lucas Siqueira e do Caio Melo, ele precisaria, no primeiro tempo, com a característica desses volantes, de um jogador que carregasse um pouco mais a bola, que não é exatamente a maior virtude do João Pedro, pelo contrário, é a virtude principal do Matheus Melo. E o Santa se ressentiu dessa característica do seu articulador principal na primeira etapa. E eu ia chamar o Marcelo para dizer, olha Marcelo, o Santa está sentindo falta do Matheus Melo, eu esperava um pouco mais do Santa e dá para perceber que o Santa está sofrendo, mudou um pouco a característica ofensiva, mas não era só meramente técnica a questão, não era só meramente coletiva de não encaixar o jogo do Santa, né, no encaixe ofensivo para com o encaixe defensivo do time do Afogados. Tinha também uma parte psicológica. Futebol é um jogo, é um esporte de imposição. Se você não se impor, o adversário vai se sentir confortável. Se você não ganhar as disputas homem a homem, se você não ganhar as segundas bolas, se você não tentar um drible para desmobilizar um sistema defensivo adversário, se você não tentar um passe mais rebuscado, um passe mais vertical, inesperado para quebrar a marcação do adversário, você vai ficar no banho-maria, você não vai geralmente construir quase que nada contra um adversário geralmente mais fechado. E é óbvio que o Afogados jogaria fechado, esperando o erro do Santa para tentar encaixar num contra-ataque, um golpe fatal, por exemplo, para sair vitorioso do Arruda. E conseguiu assim o gol de empate. E o Santa faz o primeiro gol, não é nem uma jogada coletiva, com a bola rolando, não. Bola parada. Boa cobrança de escanteio no primeiro pau do Caio Melo e o Paulo César consegue se antecipar fazendo o gol do 1-0 do Santa Cruz. E parecia que o Santa ia jogar mais leve a partir desse gol marcado aos 20 da primeira etapa. Só que o que faria com que o Santa jogasse com mais leveza, com mais tranquilidade, com um placar favorável, se voltou contra o próprio Santa Cruz, com um gol de empate do Afogados. Um gol em que houve confusão e erro de interpretação da jogada de duas peças na defensiva tricolor. A primeira delas, o Paulo César, quer queira ou não, tinha acabado de fazer o gol, num banho de água fria para o moral do zagueiro, e o Paulo César estava extremamente mal posicionado nessa transição ofensiva do Afogados, e o maior errado na jogada, o maior erro dessa ação ofensiva do Afogados que gerou o gol de empate foi o goleiro William. A torcida tanto é que notou esses erros que iniciou uma vaia ostensiva tanto ao Paulo César como ao William logo depois do gol de empate. Então, o Afogados ele consegue recuperar a posse da intermediária. O alemão, que mais uma vez chamou a atenção positivamente no primeiro tempo, né? Um jogador que foi da base do Náutico, vem fazendo um bom campeonato pernambucano. Na base do Náutico jogou de zagueiro, mas vem jogando bem como volante o alemão pelo time do Afogados. O alemão encaixa um bom lançamento para a intermediária lado esquerdo, onde o camisa 10, o Afogados, o Fernandinho, estava aguardando a bola, né? Ele domina, vai para cima da marcação do Santa e tinham 3 jogadores na marcação do Santa Cruz. Juan Tavares, Rafael Pereira e o Paulo César para tentar dar o bote no jogador do Afogados, no portador da bola, que era o Fernandinho. Só que o Lucas Siqueira vai voltando, correndo para tentar a recuperação no lance e pede pro zagueiro, pro Paulo César, não, cuida do seu aí, cuida da linha defensiva que eu vou chegar no meia. E de fato o Lucas Siqueira chegaria nesse meia. Só que o meia, quando viu o posicionamento mal elaborado e mal feito do Paulo César, o Fernandinho, ele pifa, né, como a gente chama no linguajar do futebol. Ele dá aquele passe pro atacante, o Rodrigo, atacar o espaço vazio entre os 2 zagueiros do Santa Cruz. O Rafael Pereira, que estava bem posicionado, e o Paulo César, que estava muito mal posicionado, quase como um lateral direito, só que no meio do caminho, no meio do trajeto do passe do meia, Fernandinho, para o
pro novo portador da bola, para quem iria receber já em condições de finalização, o atacante Rodrigo, que atacou muito bem o espaço vazio nas costas do zagueiro Paulo César. Mal posicionado, repito. Rodrigo recebe o passe, domina, e teria até dificuldades para fazer o gol, porque no que ele domina, o Rafael Pereira estava chegando para encurtar, para tentar interceptar uma possível finalização de canhota, que era a única chance para ele bater no gol, seria de canhota, já quase que sem ângulo e com o goleiro William, em tese, dentro do gol, para tentar fazer a defesa. Só que, de maneira intempestiva, não sei o que passou na cabeça do goleiro William, do Santa Cruz, ele sai correndo desembestado para tentar encurtar o espaço do atacante do Afogados, que ao perceber a saída de maneira desenfreada e completamente errada, né, do goleiro do Santa Cruz, William, o atacante do Afogados só dá o tapa, finta facilmente o goleiro do Santa, até agora não entendi por que cargas d'água ele saiu do gol, e o Rodrigo finta o goleiro do Santa e para o gol vazio de perna canhota, quase sem ângulo, consegue empurrar para a meta do Santa. Ali, o Afogados empatava o jogo em 1-1 e a torcida começava a reclamar bastante, né, desses erros defensivos, tanto do Paulo César, que estava com a moral alta por conta do gol marcado, primeiro do jogo, e principalmente do goleiro William. O Santa ainda tentou em 2 oportunidades chegar ao gol de desempate, mais uma vez um escanteio do Caio Melo, o goleiro socou a bola, o Jefferson Danilo, nos pés do Rafael Pereira e quase que sem querer a bola entra, passou raspando o poste, e ainda teve uma tentativa do Bortoluso todo desajeitado, cabeceando um cruzamento do Juan Tavares, em que a bola pouco assustou o goleiro do Afogados. E eu citei no intervalo o seguinte, que a mudança maior não seria nem peças, até porque o banco do Santa Cruz não é lá um banco que tenha o mesmo nível de qualidade dos titulares. Até melhorou um pouco, né, com a chegada do Henrique Lordelo, com a chegada do Gilvan, até melhorou um pouco. Aí tem o Elisson, tem o próprio... O Matheus Melo estava fora hoje. Teria o próprio João Pedro. Enfim, o Santa ganhou pelo menos quatro trocas que a gente tem certeza que o nível não vai cair drasticamente. No mais, são jogadores mais limitados ou jogadores muito jovens. E você não pode garantir que um jogador mais limitado vai entrar em campo com a mesma destreza e com a mesma performance do titular, que é tecnicamente acima, e o jovem é aquela coisa, né? Você não pode garantir que esse jovem vai entrar bem, com personalidade, vai depender muito do jogo, vai depender muito da cabeça do cara no dia em que ele vai entrar, até quanto mais jovem, geralmente mais irregular é assim a vida de um atleta profissional. Mas eu falei, o Santa precisa mudar nesse intervalo para o segundo tempo a questão psicológica. O Santa precisa ter mais postura de mandante, de favorito, do time que precisa mais dos 3 pontos do que do adversário que é inferior tecnicamente. O Santa precisa se impor nas repúblicas independentes do Arruda. E foi exatamente o que o Santa fez. Exatamente o que o Santa fez. Em 10 minutos de jogo, o Santa conseguiu criar, elaborar mais jogadas capitais, lances de gol, lances claros, do que todo o primeiro tempo. O Santa conseguiu, em 10 minutos, nocautear o seu adversário. Então, aos 4 do segundo tempo, uma falta cobrada pelo Caio Melo foi para fora. Aos 5 do segundo tempo, João Diogo... Aí, a primeira jogada individual que eu vi do Santa, né? Eu pedia jogada individual, o drible, o passe mais vertical rebuscado. O João Diogo foi nessa. E agora há pouco, o Itamar Schulli, na entrevista coletiva, acabou de dizer que pediu para o Thiaguinho mudar um pouco a forma da sua ação no último terço. Ao invés de cortar o tempo todo para a perna direita, que é a boa, muda um pouco, cara. Vai para a linha de fundo, deixa uma interrogação na cabeça do marcador. Thiaguinho conseguiu fazer isso, ganhou de presente uma assistência. João Diogo pediu uma participação maior do João Diogo, o Itamar Schulli. João Diogo entregou a ele uma grande jogada já com 5 minutos, em que o João Diogo finta pelo lado direito, finta fácil, passou como quis pelo Wesley, lateral esquerdo. Uma finta seca, entra na grande área, olha para a área e cruza. O João Pedro chega com a bola no ar, chutando, finalizando. Aliás, que jogo fez o João Pedro, né? Finalizando, e o goleiro Jefferson Danilo, mesmo com o desvio, consegue
consegue fazer uma grande defesa. Defesaça do Jefferson Danilo, salvando o Afogados do gol de desempate aos 5. Só que o Santa estava numa pressão tão grande, num apetite tão voraz para desempatar logo o jogo, que aos 8 fez o seu gol. Pedro Bortoloso. De novo, bola parada. Escanteio. Não foi o Caio Melo dessa vez. Foi o João Pedro, que começou a aparecer muito bem com último passe, bola parada e o penúltimo passe. Porque o João Pedro ele não foi tão importante assim no jogo de hoje só por conta do seu gol e da sua assistência. Não. O João Pedro, no segundo tempo, ele participou quase que o tempo todo com o penúltimo passe. Aquele passe do cara que está na intermediária, mas que deixa o ponta em situação confortável e bem posicionado para fazer o cruzamento ou para finalizar, ou aquele penúltimo passe que dá ao volante ali próximo à grande área adversária a possibilidade de receber dominando e bater no gol. Já fazer aquele domínio orientado para bater no gol. Então foi muito importante a participação do João Pedro hoje assim, como eu falei, porque a característica do João Pedro, ele nunca vai fazer exatamente o que o Matheus Melo costuma fazer, por questão de característica. Agora, ele pode ajudar dessa forma, utilizando a forma como ele gosta de atuar, as suas características. E hoje ele foi muito importante por conta dessas características. E o João Pedro bate na bola com a perna canhota, a bola vem rasante, quase que no miolo, né? Eu não vou dizer nem que foi no primeiro pau, mas foi no miolo ali da defensiva do Afogados. E o Bortoloso consegue direcionar o cabeceio à direita da meta defendida pelo Jefferson Danilo. Com esse 2-1, o Afogados, os jogadores do Afogados olham para cima com aquele pensamento de eita, lá vai a gente escalar o Everest de novo. Porque se já foi difícil para o Afogados criar uma chance e fazer o 1-1 num erro coletivo defensivo do Santa, ia ter que correr atrás do placar de novo no Arruda. Mas não deu nem tempo do Afogados reunir forças para tentar empatar de novo. Porque o Santa comemorou o gol, o 2-1, e com 1 minuto depois que o centro foi batido, o 3-1 saiu. Gol do João Diogo. Contra-ataque velocíssimo assim que o Santa conseguiu roubar a bola do Afogados. Isso aos 10, tá, gente? 10 do segundo tempo. Contra-ataque puxado pelo Thiaguinho, que ficou cara a cara com o Pacajus. No que ele ficou cara a cara com o lateral adversário, antes da entrada da grande área, o Thiaguinho dá o tapa para a esquerda, linha de fundo, e cruza de canhota. Quando ele cruza de canhota, a bola cai entre o zagueiro Everton Luiz e o lateral esquerdo Wesley. E quem ataca esse espaço cabeceando a bola? João Diogo, testando no contrapé do goleiro do Afogados, fazendo 3-1. E quando o Santa faz 3-1, quase sai o quarto, né? Aos 14, quando o Thiaguinho recebe a bola, corta para a perna boa, na altura da meia-lua, e dá uma chapada, parte interna do pé, um chute muito bonito, a bola ia na gaveta, ela passou raspando o poste esquerdo do goleiro Jefferson Danilo, que já estava batido. 3-1 Santa, quase o 4-1, dava para perceber que o Afogados estava em pânico em campo, tá? Não sabia o que fazer, se saísse, talvez levasse o quarto. Se ficasse, não resolvia de nada a vida da Coruja, a vida do Afogados, porque estava 3-1. E aí o Santa diminuiu um pouco, freou um pouco o ímpeto, viu que o jogo estava praticamente decidido e ficou mais naquela de controlar. Ter mais posse de bola, tentando aqui e ali uma estocada, mas nada de outro mundo, nada de uma jogada mais de lance mais perigosa, assim, nada mais capital, vamos colocar dessa forma, nenhuma chance clara até fazer o quarto gol. Já com algumas alterações promovidas pelo técnico Itamar Schulli, porque, quer queira ou não, a rotação diminuiu um pouco também por conta do desgaste. O Henrique Lordelo entrou no lugar do Caio Melo, daqui a pouquinho eu vou para análise individual, e ainda teve a entrada do João Vitor no lugar do Thiaguinho. Ele colocou o João Vitor na segunda linha, né? Mais como um ala esquerdo, um médio ala esquerdo, e o Henrique Lordeiro no lugar do Caio Melo, até para dar um pouco mais de fôlego no meio-campo e dinamismo também no setor central do meio-campo tricolor. E saiu outro gol, gol do João Pedro. Jogada do João Diogo pela direita, o João Diogo olha para a área, aperta a quina lá do direito da grande área, olha para a área, estava povoadíssima a área do Afogados, né? O Santa atacou com o João Diogo pela direita e tinha um 3 na grande área adversária. A bola
invariavelmente iria ser perigosa, porque o João Diogo faz o cruzamento fazendo curva, buscando primeira opção o Bortoluso, segunda opção o João Pedro, e ainda tinha no segundo poste o João Vitor entrando. A bola vai exatamente no pé esquerdo do João Pedro, que só escora, tirando a possibilidade do Jefferson Danilo de fazer a defesa. Virava aí goleada Coral. Sai de 3-1 para 4-1 aos 36 da segunda etapa. E as mudanças continuaram acontecendo pelo lado do Afogados e principalmente pelo lado do Santa Cruz. O Gilvan entrou no lugar do Pedro Bortoluso, ainda teve a mudança do Ítalo Melo no lugar do Rafael Pereira. E o João Diogo, que no segundo tempo estava daquele jeito, né? Entrou virado no segundo tempo o João Diogo. Recebeu a bola do João Pedro, fez a finta para a entrada da grande área e deu uma canhotada. A bola ainda explodiu no pé da trave esquerda, quase o quinto do Santa, quase mais um do João Diogo, que vinha fazendo um grande segundo tempo. Até pensei em votar nele como melhor em campo, mas meu voto é do João Pedro. Já adianto logo, para mim o melhor em campo no jogo de hoje foi o João Pedro. Mas o João Diogo, mais uma vez, boa participação ofensiva, estourando a trave do Afogados com um chutaço de canhota. E ainda teve tempo para o quinto, né? 45 do segundo tempo. Uma das últimas estocadas ofensivas do Juan Tavares, que fez um grande jogo também. Aliás, o Santa quase que todo fez um grande jogo. Juan Tavares vai para a linha de fundo, olha para a área e cruza com carinho, com afeto, na cabeça do Gilvan, que tinha entrado no lugar do Pedro Bortoluso. Time do Afogados exausto, já não marcava como no primeiro tempo, longe disso. O Gilvan sobe e dá uma cabeçada, uma testada na bola super estilosa, no contrapé do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer a não ser cair. Caiu deitado, depois que a bola entrou no ângulo do Afogados, no quinto gol do Santa, marcado pelo Gilvan, com assistência do Juan Tavares. 5-1 para o Santa Cruz. Um primeiro tempo pobre em ideias, com pouquíssima inspiração do Santa e principalmente pouquíssima imposição do Santa. O Santa não entrou no espírito de decisão na primeira etapa, mas no segundo tempo aí entrou até demais o espírito de decisão do Santa Cruz. O Santa fez os seus melhores 45 minutos nesse campeonato e nessa temporada no segundo tempo diante do Afogados. Então, ganha moral o Santa para o jogo contra o Central na última rodada da primeira fase? Claro que ganha. Vai enfrentar o Central, mas sem João Diogo, sem o Pedro Bortoluso, jogadores que vão fazer falta com toda certeza, mas ganha moral principalmente para o jogo mais importante do ano para o Santa Cruz. E esse jogo vai acontecer ou contra o Central, ou contra o Maguari, ou contra o Afogados. É o que tudo indica. Um desses três aí será o adversário do Santa nas quartas de final no Arruda, no duelo valendo vaga na semifinal. Isso porque, gente, é quase que impossível o Retrô perder pontos no Arruda na última rodada para o já rebaixado e desmobilizado Flamengo de Arco Verde. Claro que pode acontecer. A gente está falando do esporte, do esporte mais popular e apaixonante do mundo, que é o futebol. E futebol tudo pode acontecer. Porém, é muito improvável que o Retrô perca pontos para o Afogados no estádio, perca pontos para o Flamengo de Arco Verde no estádio do Arruda na última rodada. Mas Santa vai a Caruaru, tem um jogo duríssimo contra o Central com essa possibilidade. Mas acredito que a briga hoje mais plausível para o Santa Cruz seria, claro, tem que torcer. Vai que, né? Mas hoje a briga mais plausível para o Santa Cruz é ganhar do Central para tentar tirar o Náutico da terceira colocação. O Náutico tem um clássico duro contra o Sport. O Santa tem um jogo duro em Caruaru contra o Central, contra a Patativa.